Agora, como eu sempre digo, informação nunca é demais, porque com a informação em mãos a gente coloca em prática e tem uma vida muito melhor, né? Uma grande arma que a gente tem a nosso favor. Lá na feira a gente já viu o que a gente de repente não, o que a gente pode em termos de alimentação e o que a gente deve evitar com relação ao vírus da herpes, né? O que pode ajudar a deixar uma imunidade melhor e o que pode ajudar até o vírus a se manifestar, porque dá uma forcinha extra para ele, né? Agora aqui a gente vai saber também mais informações sobre essa doença, que tanto incomoda e pode ser grave em algumas situações. Vamos conversar com a doutora Denise Steiner, que é dermatologista e está com a gente hoje. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, é um prazer. Prazer é todo nosso. Mesmo porque com números como esse, fica difícil a gente não atentar, não se admirar e não tomar um cuidado no dia a dia com relação a ele, né? 90% da população apresenta o vírus da herpes. Exatamente. Muita gente? É, muita gente e ele está por aí, né? Porque essas pessoas, mesmo que elas não tenham a lesão, elas estão contaminando. Elas podem contaminar mesmo sem estar com a doença visível. Exatamente, porque pela saliva, de falar, você pode ter esse comprometimento. Então está espalhado, simplesmente faz parte do nosso dia a dia. Que loucura. Então, e muita gente nem sabe. Exatamente. Porque nunca teve uma lesão ou nunca teve ali uma manifestação do vírus. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, nas crianças pequenininhas, às vezes aquelas estomatites, que a boquinha fica cheia de feridas, que a mãe sofre muito, que ela não come nada, aquilo é o primeiro surto do herpes simples, e ela nem sabe. E depois ela já pode, eventualmente, começar a ter recidivas situações. E tudo. Tá. Você falou herpes simples, isso significa que a gente tem mais de um tipo de vírus, né? Isso. E aí, quais são eles? Basicamente, tem dois tipos importantes da gente conhecer, o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2, eles são extremamente parecidos, só é a área onde eles comprometem. O 1 é mais região do rosto, muito perto da boca, e o 2 é na área genital. Tá. E tem o herpes zoster. O zoster que é o mais brabinho. Isso, né? Ele é outro vírus, né? É o vírus da catapora. E quem tomou a vacina ou mesmo teve a catapora pode até ter, né, uma vez. E ele é muito grave, ele compromete pessoas mais idosas e quando compromete pode estar relacionado a um quadro que essa pessoa já esteja de imunidade muito baixa. Tá. É um sinal até para pessoas de mais de 60 anos, de pensar em algum câncer que possa estar por ali. É mesmo? É, de tão assim, relacionado à tua imunidade. E ele é bem oportunista, então, né? É bem oportunista. Pode ter certeza que se você tiver o herpes zoster, alguma coisa está acontecendo. E ele se manifesta muitas vezes internamente, né? Perto de ossos, nervos, em locais onde pode gerar muita dor, muito incômodo para o paciente também, Isso que você falou é super importante, porque o herpes zoster compromete, na verdade, o nervo. Então, ele é uma neurite. Tá. Né? Então, antes de aparecer, você começa a ter uma dor forte. Por exemplo, se é nessa região, até pode pensar em infarte, né? Se for na cabeça, alguma coisa Às que vezes esteja pode dar nessa região, né? Você acha que pensar o ciático está começando a doer. Exatamente. E pode ser um herpes. E é interessante isso, é bom a pessoa saber, porque ela tem que ficar prestando atenção. Tem que ficar atenta. Né? E aí, se ela começar muitos dias uma dor estranha que não se manifesta, quanto antes ela medicar, melhor, porque ele vai ser um surto menos intenso e menos prejudicial. Tá. Pode deixar sequelas um surto de Sabe zoster? o que é o maior problema do zoster, assim, em si? Duas coisas. Uma, dor. A dor pode ficar uma nevralgia pós-herpética e não passar mais. A pessoa fica tendo dor, Isso é horrível. Por isso, a gente tem que estar muito atento. Crônica e difícil da pessoa resolver. Tá. E a outra questão é haver uma infecção em cima daquela parte da pele aberta, porque é uma bolinha de água, ela faz uma ferida. Sim. Então, ela pode ter uma infecção grave entrando por ali. Tá. Né? Vamos falar do herpes zoster um pouco mais. Então, a gente tem aqui essas bolinhas que você acabou de falar. A gente tem uma ilustração para mostrar como elas podem se manifestar, né? Isso. Então, aí tá mostrando, tá vendo esse tubinho, na verdade, né? É o nervo. Então, o comprometimento é nesse nervo, né? Nessas ramificações. Tá. E por isso a dor. Né?
Então, muitas vezes você tem que tratar com o remédio, mas você também tem que tratar com um anti-inflamatório para evitar essa neurite ficar muito crônica, né? Porque senão fica essa dor persistente que eu comentei. E essas bolinhas, elas podem ou não se manifestarem? Elas sempre se manifestam. Sempre? Sempre, mas elas podem demorar, né? Então, você tem uma semana e aí você tem o quadro com as bolhas. Ele geralmente segue o trajeto de um nervo, então ele faz um desenho na tua pele. Ele né? dá uma guia de onde pode estar comprometido. O comprometimento. Aquele nervinho geralmente tem ramificações e ele vai pegando tudo isso. A lesão é uma bolinha, é uma vesícula. E aí ela pode abrir, ela é molhada e ela pode ficar infeccionada. Sim. Então, é importante também cuidar da pele nesse sentido. Algum dos tipos de vírus da herpes em determinadas pessoas pode chegar a causar o óbito? Pode chegar a esse tipo de gravidade? Existem situações perigosas, como as pessoas que estão imunodeprimidas por algum motivo, né? No HIV, por exemplo, isso é muito sério. Em crianças muito novinhas. Isso, em crianças muito novinhas, você pode ter até uma encefalite, um problema bem sério no sistema nervoso central. E as grávidas têm que tomar muito cuidado, né? Aí, tanto com o herpes, claro, zoster, mas o herpes simples. Porque se ela tiver com o herpes na área genital, a criança pode ter uma contaminação, então não pode ter parto normal. O parto vaginal, nesse caso, é contraindicado, Nesse caso, é contraindicado porque ela pode comprometer a criança. Ela pode contaminar o neném. Que tenha uma imunidade ainda não muito boa, não forte, e ela pode ser grave. Né? Nesse caso, a gente está mostrando o tipo 1? Isso. O tipo 1, ele não dá essa dor tão forte, tá? Ele dá, na verdade, na área genital, pode ser em toda essa região, homem e mulher, perianal também. E é uma lesãozinha menor, menorzinha, não faz essa ramificação e tem, assim, umas vesículazinhas também. E esse vírus, ele tem um tempo de vida também? Ele tem um ciclo que ele vai se cumprir no nosso corpo de alguns dias e normalmente ele vai acabar passando, vai acabar curando? Ou a gente precisa entrar com alguma intervenção para ajudar a essa crise ser um tempo Então, o que aconteceu? Como você falou no começo, 90% das pessoas têm o vírus dentro de si, mas só 40% vai ter possibilidade de ter uma recidiva. Então, essa recidiva é quando aparece. Então, ele fica quietinho em você, ele está lá quietinho, não aparecendo, aí você fica gripada, você fica cansada, estressada, ou então você toma muito sol, ele vem à tona, né? E aí, quanto antes você tratar, melhor. Aí você pode usar pomadas, se ele é muito pequenininho, ou você pode usar os comprimidos antivirais. Mas quanto antes você tratar, mais curto vai ser o tempo dele. É interessante a gente saber que as recidivas acontecem, a gente estava falando com relação à imunidade baixa, tem algumas épocas do ano em que a gente fica mais suscetível, às vezes porque está chovendo demais, às vezes porque não chove, né? Às vezes porque é inverno, às vezes porque é verão. Então, só para a gente resumir, o herpes simples é muito fácil acontecer em qualquer idade, é muito frequente. Quando ele acontece a primeira vez, geralmente ele é mais grave, que eu falei da estomatite a manifestação é mais forte. A manifestação. Depois ele fica lá quietinho e vai tendo essas recidivas, né? E aí a pessoa percebe que às vezes um período que ela está muito cansada, muito estressada, ela começa a ter toda hora, né? Então essa pessoa que tem toda hora, que não vão ser todas, né? Ela pode usar, por exemplo, uma medicação, que não é bem medicação, é um aminoácido, que chama lisina. É um tipo de suplemento e essa lisina ajuda o vírus a não conseguir crescer, sabe? Então ela, assim, mas vamos dizer, se você tomar hoje, você pode ter o herpes amanhã. Ele é mais para ficar tomando por um período para evitar, né? Então, em períodos que a pessoa se sente mais suscetível, isso, ela poderia entra com esse tratamento já que ser um preventivo. Por um período mais longo, alguns meses. Tá certo. Né? É como se fosse um alimento que está ajudando, né? Mesmo porque a gente sabe o quanto até socialmente o herpes é limitante. Além de ser muito chato, muito incômodo, dói, né? As pessoas ficam, né? Exatamente. Um pouquinho de restrição de ter contato com essa pessoa. A pessoa, por exemplo, que trabalha com a imagem, vai ficar com aquela lesão, uma ferida, exatamente, é constrangedor. É verdade. Agora, uma coisa interessante para as pessoas saberem é, o vírus nunca vai embora do organismo. Não, a gente não vence esse vírus. Não. Ele vai ficar lá. Uma vez que você teve herpes, você tem que saber que o vírus existe em você. Exatamente. É isso? É isso. Só que tem pessoas que passam anos a fio sem ter, né? Mas ele está lá. Tá tudo legal. Exatamente. Ele dificilmente é eliminado, né? Então, quando a pessoa, num futuro,
tiver uma doença que imunodeprime, uma doença que pode comprometer, né, o sistema imunológico, ela sabe, está consciente que ela pode ter muitas no muitas herpes recidivas. simples, é bom até ele ficar atento, porque ele poxa, alguma coisa está acontecendo, eu preciso descansar mais, preciso comer melhor, né? Preciso cortar Combater esse ciclo dessas recidivas. Tá. Agora, no zoster, ele é mais assim, é uma situação realmente que a imunidade caiu mesmo, né? Tanto que tem vacina hoje para pessoas de mais de 50 anos, justamente porque se o zoster ocorrer, ele é bem grave. Tá, né? Tá certo. Vamos falar o que mais você trouxe aqui. Isso, Esse é o isso comprimido. daqui é medicação mesmo. Tá. Então, assim como você tem para bactéria, você tem o antibiótico, aqui você tem o antiviral. Esse é um antiviral, né? Isso. Então, Que situação que ele é indicado? por exemplo, tanto o zoster como o simples, quanto antes você tratar melhor. E as doses são meio altas, você toma de 3 a 5 comprimidos por dia, geralmente chato, né? de 5 a 10 dias. E algumas coisas que a gente faz, sabe que a gente quando faz peeling nas pessoas, um peeling médio ou mais forte, você tem que dar o antiviral, porque a chance de aparecer herpes é muito grande. Sim. Então, quanto antes tratar melhor, mas isso tem que ser uma indicação médica, porque é um remédio, tem que ver as contraindicações. Com certeza, é uma dose muito mais baixa do que, né, o preventivo, nesse caso, do tratamento estético. Isso. A dose é muito mais baixa do que seria se a pessoa tivesse com o vírus manifestando ali, né? Isso, às vezes é isso mesmo. Quem tem muito frequentemente, às vezes faz o tratamento, mas depois continua usando por um período bem mais prolongado para tentar evitar essas recidivas. Tá né? certo. Aqui é uma pomadinha. Do mesmo princípio ativo do comprimido? Do mesmo princípio ativo. Então, é um antiviral, Tá. né? Então, pra uso tópico, né? veja bem, se você tomar o remédio, se você estiver tomando o remédio antiviral, você não precisa passar a pomadinha, né? Mas, às vezes, você tem muito pouquinho, tudo só a pomada vai resolver. Entendi. Só que você tem que passar várias vezes ao dia. Tá. Também seria umas 3 a 5 vezes você ficar passando ali para acabar logo. É aquele momento que você vive a pessoa com o cantinho da boca branco, assim. É, exatamente, toda hora, assim, né? Tem que usar, tem que tratar, né? Aqui é para ajudar na cicatrização? Então, porque, bom, vamos supor, apareceu a lesão, ela é molhadinha, ela é, na verdade, uma feridinha, ela vira uma feridinha. Geralmente você não vê a bolinha, você já vê uma ferida. Então você tem que evitar a infecção, né? Então você tem que lavar bastante, limpar, e você pode usar chá de camomila, pode usar um mingauzinho com maisena, pode usar essas pomadinhas tipo que sequem assim um pouquinho, tudo para acalmar a tua pele. Mas aí não é um tratamento específico, é mais para desinflamar, né? E não deixar aquilo progredir muito tempo, porque pode até ter uma cicatriz, né? E aqui para cicatrizar, hidrata, cicatriza. Você tem que cuidar daquilo até a pele estar normal novamente. Agora, quando ela começa a se manifestar, né, quem tem com uma certa frequência, relata um certo formigamento, uma coceirinha, começa a incomodar aquela região. Então, já é um primeiro sinal de que o herpes vai aparecer. Isso. Nesse momento, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, de repente, para que a manifestação seja mais tranquila ou menor? Ou ela já pode cortar logo nessa hora? Isso que você falou é porque também o herpes simples atinge o nervinho, então você fica com aquela sensação, dormência, ardência, sente bastante. O que você pode fazer para cortar é tomar remédio, né? A pomada ou o remédio, ambos que tem o antiviral. Já pode entrar com a pomada. Já pode começar a passar toda hora, você pode cortar e encurtar aquilo. Agora, não tem outra coisa para fazer quando apareceu. Colocar gelo, as pessoas têm umas receitinhas assim, não, tudo isso não vai cortar. Paliativo que não, ele vai acalmar a tua sensação tanto. de pigmecamento, de ardência, mas não vai cortar, né? Bom. Só o remédio. E o chazinho, ele tá aqui para quê? Então, isso na verdade, assim, o chá de camomila é calmante, né? E quando a pele está com herpes, ela está muito inflamada. Então, você quer fazer uma compressinha para desinflamar. Aí você pode, sim, fazer um chazinho até gelado e ficar lá fazendo, mas é mais um paliativo em relação àquela feridinha da tua pele, né? Bom, tem gente que não resiste, né? As pessoas que são doidas por espinhas e cravos, imagino que a hora que começa a aparecer uma bolinha, já dá uma vontade de estourar e ver se o negócio para ali mesmo. Isso é indicado ou contraindicado? Totalmente contraindicado. Você nunca deve mexer, primeiro porque você fica com a mão contaminada. Sim, você pode espalhar isso. Você pode espalhar muito, né, no ambiente que você esteja. Contaminar outras áreas?
Pode. Se eu tocar outras áreas do corpo? Pode, mas não é muito fácil, porque só se você estiver muito deprimido imunologicamente, mas senão não é fácil não passar de uma área para outra, porque é ali que ele estava latente, né, naquele local onde ele apareceu. Mas de qualquer forma, então, não mexa. Não mexa de jeito nenhum, porque você vai piorar. E lembrar, se o herpes for tratado com alguma pomadinha, ele for secando, ele deixa só uma manchinha por algum tempinho. E essa mancha some, ela pode sumir. Mas se você mexer e machucar e tiver uma infecção por bactéria, você pode ficar com uma cicatriz que não some mais, né? Aí pode ficar um buraquinho, pode ficar endurecido, pode ficar uma cicatriz. Tem pergunta do público chegando para você aqui, tá? A Renata quer saber. As vacinas para herpes são eficazes? Devemos tomar antes ou durante o surto? Então, eu estou falando de herpes zoster, né? A herpes zoster é que é a mais, assim, já consagrada e ela é eficaz e é recomendado que pessoas depois de 50 anos, pela gravidade do quadro, tomem a vacina. Tá. O Adenilson está perguntando se muita dor de cabeça também pode ser um sinal de herpes nessa região ou se a doença não se manifesta nesse local. Ele é do sul de Minas. Não, ele pode pegar qualquer nervo da área do couro cabeludo e aí você vai ter uma dor de cabeça talvez muito forte por uns dias, mas depois vai aparecer alguma coisa na sua pele e você vai saber que é isso. Não é uma dor de cabeça crônica que nunca aparece nada, aí não é herpes. O herpes pode provocar um aborto durante a gestação? A pergunta da Leila, que ela disse que ela teve herpes na gravidez e o médico receitou benzetacil. Estava no 3º mês. E ela perdeu o bebê. Ela ficou na dúvida se foi o herpes que causou. Se de repente, é muito difícil dar essa resposta para ela, mas o herpes em si pode causar um aborto? Olha, é uma virose, né? E dependendo do grau, ela pode facilitar um aborto. Ainda mais nessa fase que é tão frágil. Né? Exatamente. Não é que vá ocorrer necessariamente, mas pode, né? Agora, benzetacil é uma medicação para bactérias, não tem nada a ver com o vírus. Então, talvez ela tivesse uma outra coisa também. Tá bom. A Nanda tem uma pergunta que tem a ver com o que eu também ia perguntar para você sobre formas de transmissão. Porque a gente falou sobre saliva, muitas vezes falando, a gente passa. Eu quero saber quais são as outras formas de transmissão e se cada vírus tem a sua forma específica. E ela pergunta o seguinte, meu marido teve herpes com 16 anos e como é uma doença que fica no organismo, ela quer saber se pode ser transmissível no caso dele e se ela quiser ter filhos, se pode passar para os filhos. Olha, ela não tem que se preocupar com essa questão de filhos, porque, como a gente falou, 90% das pessoas, 90%, imagina, quase todas, né? Quase todo elas têm esse vírus dentro delas, só que a maioria se defende bem e não vai ter nunca a lesão do herpes, entendeu? Mas eu posso estar com vírus, você, ninguém vai saber. No caso, ela está complementando, dizendo que no caso do marido dela é o zoster. Ah, tá. Não, isso é uma coisa que nós não falamos, é importante. O zoster só tem uma vez. Tá? O simples tem várias, fica recidiva e tal. O herpes zoster é uma vez. Mas ele tá no organismo do marido dela até hoje? Não, ele é outro jeito. Ele vai embora, ele tem cura nesse sentido e normalmente você só tem uma vez, né? Que bom, uma boa notícia, então. E aí ela não precisa se preocupar com filhos dela, não é porque ele teve que os filhos vão ter e só contamina enquanto ele tá. Mas tem um tipo de herpes que é sexualmente transmissível, né? Uma Sim, é o tipo 2, o que nós falamos, né? Então, aí é o herpes simples 1, aí a pessoa tá com aquilo dentro dela, né? E agora, é mais fácil na transmissão sexual quando ela tá com a feridinha. Tá? Assim, é considerada até uma doença sexualmente transmissível. E aí sim, deve se evitar nessa fase, principalmente, né? E principalmente para não comprometer a criança. Tá certo. Bom, eu agradeço demais a sua presença aqui. Imagina, porque, foi um prazer. Uma doença que tem a ver com tanta gente assim, né? Como a gente sempre diz. Quanto mais a gente souber, melhor a prevenção, melhor no tratamento, a gente consegue muito mais eficácia, né, doutora? Com certeza. Eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Obrigada, obrigada pela presença. Claro. Doutora Denise Steiner, dermatologista, obrigada mais uma vez. Então, até a próxima, viu? Até a próxima. Demora a voltar, não. Obrigada, até.